no texto de Mateus 13, 53. Mateus 13, 53. Deixa eu perguntar uma coisa. Quem estava aqui de manhã hoje? Muito obrigado. Vocês são corajosos, hein? Depois da mensagem que eu preguei hoje de manhã, voltar à noite. Parabéns, hein? Muito bem. Vamos continuar. Mateus 13, 53. Estamos falando sobre honra. Honra. Pregamos sobre escândalo. E agora estamos falando sobre honra. Diz aqui na palavra de Deus, Mateus 13, 53. Quando acabou de contar essas parábolas, Jesus saiu dali. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo da sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é esse o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E ficaram escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhes disse: só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. E não realizou muitos milagres ali, por causa da incredulidade deles. Senhor, lemos a Tua palavra e pedimos que o Senhor nos conduza nesses momentos que vamos estar meditando sobre ela. Teu Espírito esteja sobre as nossas vidas, nossos ouvidos, nossos corações. Nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Muito interessante esse texto. Eu sempre, quando leio esse texto, eu fico um pouco, assim, surpreso. Não sei se você também. As pessoas estão vendo quem é Jesus. As pessoas conhecem Maria, conhecem José, conhecem os outros irmãos de Jesus e irmãs, que está falando aqui no texto. Sabem que ele é filho de um carpinteiro, não é uma pessoa importante, não é uma pessoa que tem um pai importante, nem uma mãe importante. E agora todos conhecem a origem de Jesus. E Jesus faz milagres, mas as pessoas duvidam de Jesus. E o texto vai terminar dizendo assim, que Jesus não pôde fazer muitos milagres ali, por causa da incredulidade deles. Eu estou falando sobre honra. Hoje de manhã eu falei um pouquinho sobre honra. Você que estava, que veio, você se lembra que eu falei de Eli, dos filhos dele. Falei também de Samuel. E Deus disse a Eli: Eli, se você não me honra, eu não honro você. E eu disse que isso é um princípio. E às vezes nós não entendemos os princípios que Deus usa, porque Ele escolhe esses princípios. E Deus não muda seus princípios. Deus é o mesmo. E aqui nós vemos que as pessoas não estão honrando a Jesus nesse lugar. Não estão dando devida preciosidade ao fato de ele estar lá com eles. E Jesus não realiza muitos milagres ali. Eu não estou querendo vincular aqui e dizer que a culpa é nossa. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu quero que a gente aprenda a honrar a Deus, a honrar a Jesus. Eu gostaria muito que o seu coração e o meu fossem corações dispostos a ter um lugar especial para Deus. A que quando nós ouvíssemos falar o nome de Jesus, no nosso coração, nós sentíssemos uma alegria, um temor, um sentimento especial. Não fosse qualquer coisa, não fosse igual às outras coisas, mas que a gente realmente tivesse um sentimento especial por isso. Porque foi Ele que nos amou, foi Ele que se entregou por nós. Nós devemos a nossa vida, a nossa existência
e o nosso futuro a Ele. Nós precisamos aprender a ter uma atitude de gratidão a Jesus, de louvor e glória e honra ao nome dEle. O nome dEle está colocado sobre todo nome, e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu convido você a abrir a sua Bíblia num outro texto, 1 Timóteo 6, 1. 1 Timóteo 6, 1. A Bíblia diz assim: todos os servos que estão debaixo de jugo, considerem dignos de toda honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. O que quer dizer esse texto? Quer dizer que Deus preza esse princípio da honra. E você e eu, com certeza, temos pessoas sobre nós. As pessoas que trabalham têm um chefe, tem um patrão. Nós temos o governo. Nós temos pessoas que são autoridades colocadas por Deus para nós. E às vezes nós não honramos essas pessoas. Nós falamos mal delas. Nós não oramos por elas. Nós usamos o nosso tempo para destruir e para ridicularizar essas autoridades. E a Bíblia está nos ensinando diferente aqui. E nós precisamos aprender esse princípio. Querido, deixa eu dizer uma coisa. Deus cuida de você. Deus é quem cuida de você. Obedeça ao Senhor e você vai ser abençoado. Não é o que você faz, mas é o Deus a quem você serve. Aprenda os princípios de Deus para a sua vida, para a sua alegria, para a sua felicidade, para a sua bem-aventurança. Eu convido você a abrir a sua Bíblia também em Efésios 6, 2 e 3. O princípio permanece com várias situações e agora vai falar para os filhos. Efésios 6, 2 e 3. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Esse texto é um texto que fala de honra. Como algumas pessoas têm dificuldade de honrar os seus pais. Na adolescência, existe algum mecanismo dentro das pessoas, dentro de nós, que as pessoas se tornam rebeldes. Não importa se está certo ou não. E a pessoa se rebela. Mas tem gente que não passa da adolescência, tem 30, 40, 50 anos e continua sendo um adolescente. E fica se rebelando contra tudo. Mas o texto está dizendo alguma coisa especial. Eu quero que você, por algum instante, esqueça um pouquinho a questão da honra e veja a consequência de não honrar o pai e a mãe. Tem uma consequência aqui. Está dizendo assim: se você honrar o seu pai e sua mãe, você vai bem. Você vai bem. Você vai viver bastante para ver o bem que você vai. Você vai ver o resultado do bem que você é, porque você vai viver bastante para ver isso. Mas se você não honrar os seus pais, sua vida vai ser curta. De forma que Deus está dizendo assim: para o seu próprio bem, honre seu pai e sua mãe. Para a sua longevidade, aprenda esse princípio da honra. E tem algumas pessoas que ficam bravas com isso. Eu sei até de algumas pessoas que já foram para o versículo na sequência de: pais, não irritem os vossos filhos. Esse aqui o pastor não falou, estou falando agora. Mas está dizendo mas ensine o seu filho com os princípios de Deus, que cai na mesma coisa. É um princípio. Sabe, algumas pessoas dizem assim: o meu pai não é digno de honra, minha mãe não é digna de honra, por isso que eu não os honro. Mas o texto não está dizendo se. Não está dizendo isso. Está dizendo: aprenda uma lição. Honre seu pai e sua mãe. Não pelo que eles fizeram ou pelo que eles são, mas pelo meu princípio, diz o Senhor.
É uma lição a ser aprendida. E a Bíblia ainda vai dizer assim: isso é justo. É justo que seja assim. É um princípio da honra. Convido você a mais um texto. 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13. 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Deixa eu falar uma coisa, é importante. Eu sou hoje o pastor desta igreja. Estou aqui. Deus me colocou aqui, os irmãos me escolheram como pastor. Eu não sei quantos dias eu vou ficar aqui. Não sei se vou ficar 1, 2, 5, 10 anos, não sei. Isso depende do Senhor, não depende de mim. Mas eu quero ensinar uma coisa para vocês. Não por causa de mim como pessoa, não para mim, mas para vocês. Não por causa de mim como Herbert, mas eu queria que vocês aprendessem uma lição que está na Bíblia. Aprendam a honrar o pastor de vocês. Aprendam a orar pelo pastor de vocês. Seja ele quem for. Quem Deus tiver colocado como pastor de vocês, aprendam essa lição. Para o bem de vocês. Não é uma ameaça. Não é por causa de mim, posso morrer agora. Algum dia vai ter outro pastor aqui. Mas sabe o que eu queria? Eu queria que quando tiver outro pastor nesta igreja, essa igreja tenha aprendido essa lição. Você entende o que eu estou dizendo? Eu não quero que venha um pastor aqui depois de mim e diga assim: que pastor veio aqui antes de mim que não ensinou essa lição para essa igreja? Então é minha responsabilidade. Não por causa de mim, mas por causa do princípio. Acatem com apreço os que trabalham entre vós e vos presidem no Senhor, e dão bronca em vocês. Admoestar é isso. Poxa, mas eu vou gostar de alguém que dá bronca em mim? Que negócio é esse? Alguém que fica me admoestando, não fica me elogiando. Mas sabe, a Bíblia diz assim, que nós devemos nos apresentar a Deus irrepreensíveis. O que quer dizer isso? Que quando nós nos apresentarmos, nós não devemos ter nenhuma situação que a gente deva receber repreensão, que a gente esteja ok, esteja em ordem. Você sabe que lá no Apocalipse tem 7 igrejas que receberam cartas. E a carta foi para quem? Quem sabe essa? Jesus disse assim: João, escreve ao anjo. A palavra anjo significa mensageiro, alguém que leva a mensagem. Então, quem tomou bronca lá não foi necessariamente a igreja. Quem foi? Foi o pastor. Eu quero muito que vocês aprendam essa lição. Muito. É muito especial isso. Para a saúde da igreja. Não tenha raiva do pastor. Estou dizendo que alguém tem raiva. Estou dizendo da lição aqui. Não tenha raiva. É a minha obrigação pregar a palavra. Se você ora por mim para eu parar de pregar a Bíblia, ore por outra coisa. Porque é a obrigação do pastor fazer isso. Ele não pode pregar outra coisa a não ser a palavra de Deus. E a palavra de Deus, em muitos dos seus lugares, é muito dura para nós. Em alguns aspectos, ela exige coisas impossíveis da gente. E a gente fica triste. A gente queria que a Bíblia fosse um livro assim: você é lindo, você é bom, você fez tudo certo. Mas nós sabemos que nós somos pecadores. E nós sabemos que nós erramos. E a Bíblia vai dizer assim, que se não houver profecia, você pensa que profecia é uma coisa que alguém está falando assim, olha, amanhã vai chover ao meio-dia. Não é profecia isso. Profecia é a pregação da palavra de Deus. Profecia é dizer, assim diz o Senhor. Isso é profecia. Porque senão é coisa de vidente, de adivinho. Mas a pregação da palavra do Senhor
é profecia. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Lucas 20, e eu quero ler de 1 a 18. E à medida que eu for lendo esse texto, eu quero muito que você tenha em mente o princípio da honra. Porque é exatamente por isso que eu quero ler esse texto. Lucas 20, de 1 a 18. Aconteceu que, num daqueles dias, estando Jesus a ensinar o povo no templo e a evangelizar, sobrevieram os principais sacerdotes e os escribas, juntamente com os anciãos, e o arguíram nesses termos: dize-nos, com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem te deu esta autoridade? Respondeu-lhes: também eu vos farei uma pergunta. Dizei-me, o batismo de João é dos céus ou dos homens? Então eles arrazoavam entre si. Se dissermos do céu, ele dirá: por que não acreditastes nele? Mas se dissermos dos homens, o povo todo nos apedrejará, porque está convicto de ser João um profeta. Por fim responderam que não sabiam. Então Jesus lhes replicou: pois nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. A seguir, passou Jesus a proferir ao povo esta parábola: certo homem plantou uma vinha, arrendou-a a lavradores e ausentou-se do país por um prazo considerável. No tempo devido, mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem do fruto da vinha. Os lavradores, porém, depois de o espancarem, despacharam vazio. Em vista disso, enviou-lhes outro servo, mas eles também a este espancaram, e depois de ultrajarem, o despacharam vazio. Mandou ainda um terceiro, também a esse, depois de o ferirem, expulsaram. Então lhe disse o dono da vinha: que farei? Enviarei o meu filho amado, talvez o respeitem. Vendo, porém, os lavradores, arrazoavam entre si, dizendo: esse é o herdeiro, matemo-lo, para que a herança venha a ser nossa. E lançando fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o dono da vinha? Virá e exterminará aqueles lavradores, e passará a vinha aos outros. Ao ouvirem isso, disseram: tal não aconteça. Mas Jesus, fitando-os, disse: que quer dizer, pois, o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a pedra principal e angular? Todo que cair sobre essa pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Até aqui. Eu quero que você pense um pouquinho nessa parábola que Jesus contou. Ela tem muito a ver com a gente, com cada um de nós. Essa parábola foi escrita, ou foi proferida, direcionada ao povo de Israel. Não há dúvida disso. Nós também sabemos que ela significa que esses homens enviados pelo dono da vinha significam os profetas. E nós sabemos que o filho enviado significa Jesus. Tudo isso nós sabemos. Mas eu queria um pouquinho que você pensasse na atitude de Deus em relação a nós. E eu gostaria de fazer uma advertência muito especial. Deus não para porque você não atua parando você porque você peca. Se você começar a pecar, Deus não vai interromper você. Isso é muito interessante, porque a gente precisa saber disso. Se nós fizermos uma coisa errada, nós vamos fazendo, e Deus vai deixar você fazer. Deus vai deixar você ir até as últimas consequências do seu pecado. Essas pessoas que foram enviadas pelo dono da vinha para receber o que era acordado, era concordado, foi feito como que um contrato. Elas eram legítimas de estarem lá. Foram lá para receber o seu pagamento porque a propriedade estava arrendada. A primeira coisa que aconteceu, o primeiro mensageiro que veio, bateram nele, jogaram ele para fora. E quando ele volta provavelmente ao seu senhor, dizendo assim: olha, bateram em mim, eles me machucaram ali,
estou todo machucado. O senhor da vinha, ele não toma nenhuma atitude, no sentido de uma atitude imediata. Ele manda outro. E agora esse outro, eles batem e ultrajam. O que você pensa que deve ser isso? Eles o violentam, eles o envergonham, eles o humilham. E ele volta agora para o seu senhor. E mais um. Mas agora o Senhor manda o filho. E o que eles fazem? Matam o filho. Mas agora chega. Agora o Senhor vai mandar destruir aquelas pessoas. A palavra exterminar é uma palavra muito forte. Mas para alguém que matou o filho. Agora eu quero que a gente pense um pouquinho na vida da gente. Tem gente que fala assim: eu vou fazer isso, eu sei que é errado, mas se Deus me impedir, então eu não faço. Mas Deus não vai impedir você. Você vai poder ir até as últimas consequências do que você está fazendo. Você é livre para pecar, é livre para fazer o que você quiser, é livre para desobedecer a Deus, é livre para desonrar a Deus. Você precisa parar. Você precisa entrar num processo de autoexame e perceber que é hora de parar, e perceber que se você não parar, você vai para um abismo. Nós, seres humanos, não sabemos parar. Quando se abre um princípio, as pessoas escancaram aquele princípio. Quando se fala assim, agora você pode fazer isso. Então as pessoas fazem o máximo que elas podem na sua liberdade e passam a ser assim arrogantes na sua liberdade e desafiadores, como se Deus não estivesse vendo, como se Deus fosse cego. E nós, na nossa ignorância, pensamos que Deus não está vendo nada. Mas Deus está vendo cada detalhe da nossa desobediência, do nosso erro, da nossa falta de respeito com as coisas de Deus, da nossa desonra a Ele. Mas Deus é misericordioso e permite que você faça isso. E muitas vezes a gente não tem assim noção de como nós estamos afrontando a Deus nas coisas que nós estamos fazendo. Porque não aconteceu nada. Eu fiz uma vez, não aconteceu nada. Eu fiz outra, nada. Sabe, isso me lembra a história de um moço do Velho Testamento. O nome dele era Sansão. Sansão, ele foi se afastando de Deus. Ele era um homem forte, cheio do Espírito Santo. Mas ele foi colocado para começar a libertar o povo de Israel dos seus opressores, os filisteus. E ele foi colocado numa situação de grande poder. Ele tinha influência, ele podia entrar e sair de onde ele quisesse. Você sabe que ele foi preso na cidade, ele ficou na cidade de Gaza até mais tarde, e os portões foram fechados. E ele chegou na frente dos portões, queridos. E quando ele viu aqueles portões fechados, eu não sei que tamanho tinha esses portões, mas eram os portões de uma cidade. E a Bíblia vai dizer que ele andou com esses portões por 60 quilômetros. Sabe, nós, às vezes abusamos do que Deus nos dá. Deus nos dá uma vida, um corpo, nos dá saúde, nos dá situações, e nós tripudiamos naquilo que Deus nos dá. Deus nos dá uma vinha para a gente cuidar. Se essa vinha for a nossa vida, e se esse pagamento for o nosso agradecimento a Deus, e quando Deus lá, de vez em quando, manda alguém para falar, olha, lembre-se do Senhor, a gente fica bravo e bate em quem mandou, em quem veio trazer o recado. Quem essa pessoa pensa que ela é?
ficar aqui me lembrando, batam nessa pessoa, calem essa pessoa. Eu vou fazer de tudo para destruir essa pessoa. Mas mal sabemos nós que é Deus que está mandando. E agora, como a gente bate na pessoa e destrói a pessoa, a gente acha o quê? A gente pode fazer o que quiser. Que ninguém para a gente. Que Deus não vai parar a gente. E a gente faz isso 1, 2, às vezes 1000 vezes. E a gente vive a nossa vida achando que tudo bem. E Sansão achou que tudo bem, ele foi se envolvendo, e se envolveu com Dalila. Dalila era uma pessoa que vendeu o relacionamento com Sansão por algo como ouro e prata. E a missão de Dalila era descobrir como é que Sansão tinha o quê? Tanta força. Ela era uma agente secreta dos filisteus para destruir Sansão. E sabe como Sansão começou a se relacionar com Dalila? Com mentira. Sansão não testemunhou da verdade. Ele foi deixando. Ele foi tornando aquele relacionamento uma brincadeira. Porque ele era muito forte. Ele não precisava se preocupar. Que Deus estava com ele. E nunca aconteceu nada. E ele nunca teve problemas. A Bíblia diz que uma vez 1000 soldados filisteus vieram contra ele. E no deserto ele achou uma queixada, a parte da mandíbula de um jumento. E com essa queixada em mãos, ele venceu 1000 soldados. Aqui nós devemos ter mais ou menos 120 pessoas. Agora imagine 1000 soldados armados, filisteus, armados com lanças, espadas. E ele com um pedaço de osso na mão venceu esses 1000 filisteus. E agora ele se acha invencível. Porque ele pode fazer o que ele quiser. E esses soldados não foram páreo para ele. E a Bíblia ainda diz que quando ele matou esses 1000 soldados, ele teve sede. E ele orou e brotou água do chão e ele tomou água. Ele falou assim: uau, Deus está comigo. Faço o que eu quiser. E os servos que eram mandados nessa vinha eram todos mortos. Mas agora ele manda o filho. Filho, vá lá. Você é meu herdeiro, você vai falar no meu lugar. Eles vão respeitar você com certeza. Porque efetivamente ninguém tinha certeza se essas pessoas eram meus servos mesmo. Podiam ser algum charlatão, alguém se passando por mim com um documento falso. Mas você, meu filho, é a minha cara. Você, meu filho, sou eu estampado. Então você vai lá, eles vão ver você e vão olhar para você e vão dizer: esse é o filho. E o filho eles vão respeitar. Mas a Bíblia, nessa história de Jesus, nos diz que eles jogaram o filho para fora da vinha e mataram o filho. Se a vinha for a minha vida, e se o filho vem a meu encontro, e eu tiro o filho da minha vida e mato o filho, eu penso que não tem salvação para essa pessoa. O que é que você está fazendo com o filho? A Bíblia em Salmo 2 vai dizer assim: beijai o filho, para que o pai não se ire. O que nós estamos fazendo com Jesus? Nós estamos jogando Jesus para fora, achando que a gente pode tudo? Numa determinada manhã, Sansão disse várias coisas. Disse que podia amarrá-lo com corda, com nervos, com várias coisas. Mas um dia ele falou: olha, se você cortar o meu cabelo, eu vou perder a minha força. Sansão era nazireu. Nazireu é uma pessoa dedicada a Deus, e Sansão foi dedicado a Deus antes do seu nascimento. Outro dia eu tive a oportunidade de ver onde dizem que a pedra onde o anjo apareceu para os pais de Sansão.
E a Bíblia diz que quando os pais de Sansão apareceram, quando o anjo apareceu para os pais de Sansão, ele fez coisas maravilhosas, que a Bíblia não fala quais são. Eu penso que ali foi Jesus que apareceu. Uma palavra que as pessoas dizem que é uma teofania, que é o aparecimento de Jesus no Velho Testamento. E agora Sansão conta para Dalila que se ela cortar os cabelos dele, ele vai perder a força, e ela faz isso. E a Bíblia vai dizer que o Espírito do Senhor se ausentou dele. Na Bíblia nós temos algumas pessoas que tiveram essa situação, e uma outra pessoa que teve essa retirada do Espírito foi Saul, porque desobedeceu a Deus várias vezes. E a última vez que Saul desobedeceu a Deus foi porque ele perdeu a paciência. Tanto que Davi, quando peca, adultera, ele ora assim: Senhor, não retire de mim o teu Espírito, por favor, Senhor. É como se Davi estivesse no chão dizendo assim: Senhor, eu mereço tudo, eu sou culpado, eu sou um adúltero, eu te abandonei, eu me esqueci do Senhor, mas por favor, Senhor, por favor, não faça isso, não tire o teu Espírito de mim. Porque Davi tinha visto o que acontecia com o homem cujo Espírito é retirado, o Espírito Santo. E agora Sansão está nessa condição. E os soldados filisteus invadem aquele quarto onde ele está, e ele acorda, e mais uma vez ele vai destruir tudo, mas a força foi embora. Porque ele não honrou ao Senhor. Porque ele confiou mais na situação e nas circunstâncias do que no Deus que ele deveria servir. E a força foi embora. E a Bíblia vai dizer que os filisteus o pegaram e furaram os seus olhos. E agora Sansão é colocado no mesmo lugar de um jumento para moer trigo numa rocha, numa pedra que fica girando assim, num moinho. Ele é colocado no lugar de um animal. Alguém que foi tão importante agora é colocado no lugar de um bicho. E eu me lembro de Nabucodonosor. Nabucodonosor foi um rei e um imperador que dominou o mundo inteiro. Mas um dia da vida dele, ele subiu lá em vamos dizer assim, como é que chama no prédio quando tem um lugar para fora assim? Uma sacada. Foi dar uma sacada no reino dele. Ele olhou e falou assim: como eu sou poderoso, como eu sou bom, como eu sou importante. E Deus disse assim: eu vou ensinar uma lição para esse homem. E Daniel é que dá o recado. Depois de um sonho, Daniel vai lá e diz assim: Nabucodonosor, ó rei, vive para sempre. Eu tenho algo para dizer para você, que eu gostaria muito de não ser verdade isso que eu vou falar. Eu gostaria muito de dar outra notícia, mas eu preciso dizer: por 7 tempos o senhor vai se tornar como um animal. Vão crescer penas em você e pelos como de um animal, e as suas unhas vão crescer como de um animal, e você vai comer grama como um boi no pasto, até que você reconheça que o Senhor é Deus. Porque você não honrou a Deus, Deus não vai honrar você. E foi assim que aconteceu. E você pode procurar na internet, escreva lá Nabucodonosor, e você vai encontrar lá um bicho com asa, com bico, com tudo lá, com pata. E isso está escrito em qualquer pedra da Pérsia. Porque ele não reconheceu a Deus e não deu honra ao Senhor. Sansão agora está ali girando aquela pedra,
E agora os filisteus têm uma ideia: vamos trazer Sansão aqui para o nosso culto, para o deus Dagon, e vamos rir dele, e vamos caçoar dele, porque ele foi tão poderoso e agora não é nada. E Sansão é trazido para aquele lugar, provavelmente acorrentado, e a Bíblia diz que um menino traz, e isso de certa forma não deixa de ser humilhante, porque um homem tão poderoso que pode arrancar o portão de uma cidade, pode ser conduzido por uma criança filisteia. Mas Sansão deve ter dito ao menino assim: menino, por favor, me coloque nas duas colunas principais desse prédio. E a Bíblia diz que Sansão orou. Sansão orou ao Senhor e disse assim, a oração dele é essa: Senhor, mais uma vez eu te peço que o Senhor me dê força. Foi essa a oração dele. E a Bíblia vai dizer que ele adquiriu força novamente, e ele empurrou aquelas duas colunas que seguravam todo o edifício. E a Bíblia diz que 3.000 filisteus morreram naquele lugar. E a Bíblia ainda vai dizer que Sansão matou mais gente na sua morte do que em vida. Muito interessante isso, porque nessa vinha que nós estamos falando, e que esse filho do Senhor da vinha foi morto, e nós podemos dizer que é Jesus, nós também podemos afirmar que na morte de Jesus foram salvas mais pessoas que durante o ministério dele. Deus está no controle de todas as coisas, mas Deus permite que nós façamos as coisas erradas, porque Deus espera de nós o arrependimento. O arrependimento é seu. O arrependimento é uma iniciativa sua. Você tem que fazer isso. Você tem que dizer: hoje eu vou parar. A partir de hoje eu não vou fazer mais isso. Senhor, a partir de hoje eu quero te honrar, porque o Senhor é digno. Eu não quero honrar o Senhor de boca, mas eu quero honrar o Senhor de verdade. E Jesus vai dizer que chegará o dia que os adoradores o adorarão em espírito e em verdade, quando ele fala com a mulher à beira do poço. É isso que Deus espera de cada um de nós. Essa oração: Senhor, eu preciso de ajuda. Senhor, eu sou pecador. Senhor, eu quero honrar o Senhor, porque o Senhor é digno. E aquelas pessoas mataram um filho e foram exterminadas. Você quer ser exterminado também? Sabe, nós temos uma vida, e quando a gente morrer, a gente deixa uma história. A vida acaba, mas a história não acaba. As pessoas vão falar da gente depois que a gente já foi embora. A gente vai deixar um legado na família, na vizinhança, na igreja, em todo lugar, no seu trabalho, seus amigos. Mas se você der um passo em direção a Jesus e dizer assim: Senhor, eu quero parar. Senhor, me dá força mais uma vez, porque eu quero honrar o teu nome. Deus vai honrar você, porque você honrou o Senhor. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo 118, de 19 a 29. Salmo 118, de 19 a 29. Você leu o que eu li, né? Em Lucas, e agora quero ler esse texto de Salmos. Abri-me as portas da justiça, e entrarei por elas, e renderei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, porque por ela entrarão os justos. Render-te-ei graças, porque me acudiste e foste a minha salvação.
a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Esse é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Ó, salva-nos, Senhor. Nós te pedimos, ó Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito que venha em nome do Senhor. A vós, outros da casa do Senhor, nós os abençoamos. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Adornai a festa com ramos até as pontas do altar. Tu és o meu Deus, render-te-ei graças. Tu és o meu Deus, quero exaltar-te. Renderei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Hoje é o dia de você dizer: Senhor, eu quero entrar por essa porta, eu quero entrar por Jesus. A pedra que foi recusada pelo pessoal da vinha, eu aceito. Eu quero a tua salvação. Eu não quero ser como a massa que é levada para o matadouro. Eu quero ser alguém que honra o teu nome. Eu quero me alegrar na tua presença. Eu quero exultar de gratidão pelo que o Senhor faz, porque o Senhor é bom. Porque a tua misericórdia alcançou a minha vida. Como é bom nós nos encontrarmos com o Senhor. Sabe, quando a gente não teme, a gente não fica preocupado. Quando uma pessoa chega e a gente é amigo dela, a gente fica feliz quando ela está lá. Mas eu sei que tem alguns crentes que falam assim: Senhor, não volta hoje não, volta só amanhã. Por favor, Senhor, não volta amanhã, volta só depois de amanhã. Tem gente que ora assim: Senhor, eu ainda não casei, Senhor, eu ainda não me, deixa eu ver, eu ainda não sou maior de idade. Então, se eu puder esperar até os 21 anos, aí faz 21 anos. Senhor, agora ainda não me formei na faculdade, então esperar, né? Aí se forma. Senhor, eu ainda não me casei, aí se casa. Senhor, eu ainda não tive um filho, aí tem um filho. Senhor, eu ainda não tive um neto, aí tem um neto. Senhor, eu não... Querido, a sua oração tem que ser: Senhor, Maranata, vem agora. A tua presença é melhor do que qualquer outra coisa. Dessa vida ou de outra, o Senhor é meu Deus. Pode vir agora que eu estou pronto. Não tem nenhuma coisa que me impede de servir. Eu tenho honrado o teu nome. Eu tenho vivido para o Senhor todo dia da minha vida. Não tem problema o Senhor vir. Eu te receberei com ações de graças e louvores. E se aparecer na televisão: a pessoa está sumindo aí, glórias a Deus, também vou. É um ditado que diz: quem não deve não teme. João 12, 25 e 26. Quem ama a sua vida, perdê-la. Ao passo que aquele que odeia a sua vida nesse mundo a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai honrará. Eu não sei como é que pode ser isso, mas a gente vai chegar no céu e Deus vai dizer assim: você é uma pessoa honrada. Senhor, eu pecador, não vale o pó que eu sou. Senhor, eu fui mais bactéria do que gente. O Senhor está dizendo que eu valho alguma coisa? O Senhor está dizendo que eu sou importante para o Senhor? O Senhor está dizendo que o Senhor me ama? Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por isso. Vale a pena servir a Jesus. Vale a pena ouvir de Jesus: bendito. Você é bendito. Você é bem falado. A
Aqui no céu falam bem de você. O pessoal admira você aqui. O pessoal gosta de você porque você é uma pessoa crente. Uma pessoa que tem vivido para mim. Meu pai conhece você. Eu fico pensando que Jesus disse assim, que alguém que se envergonha de Jesus, Jesus se envergonhará dele diante do Pai. Mas alguém que tem coragem de dizer que é crente, Jesus também vai ter coragem de dizer. Eu fico pensando Jesus pegando você pelo braço aqui, vem aqui conhecer o meu Pai. Pai, esse aqui que eu falava, esse aqui, olha como ele foi fiel. Ele amou mais o Senhor do que o mundo. Como a gente está longe disso. Como a gente tem vivido longe de Deus nas nossas coisas. Como a gente não tem honrado a Deus na nossa vida. Como a gente tem envergonhado o nome de Jesus como crentes. A gente tem feito isso. Eu não estou dizendo você, estou dizendo nós, os crentes, temos feito isso. Eu queria terminar lendo Salmo 91, versículos 14 a 16. Salmo 91, versículos 14 a 16. A Bíblia diz assim: porque a mim se apegou com amor. Ou em outra tradução, porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei a resposta. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Sabe, quando Adão pecou, ele perdeu a glória de Deus. Ele ficou se sentindo o quê? Nu. Nu. Se escondeu de Deus, falou: Senhor, o Senhor veio aqui hoje? Eu estou nu. Por que você se escondeu? Porque eu estou nu. Mas aqui a Bíblia está dizendo assim, que Deus vai cobrir você. Vai colocar uma roupa em você, uma roupa de honra. Coisa linda do Senhor fazer isso conosco. Não jogue Jesus para fora. Não viva no engano. Não ache que você pode alguma coisa. Honre ao Senhor. Ele vai honrar você. Que Deus te abençoe. Amém. Pai querido, muito obrigado por Jesus Cristo. Muito obrigado pela tua palavra, que nos adverte o que é correto, como nós devemos proceder. Senhor, que nós não envergonhemos o teu nome. Nós achamos que só porque as pessoas não estão vendo está tudo certo. Mas a tua palavra nos diz que nós somos espetáculo para os seres celestiais. Nós somos constantemente observados. Senhor, ensina-nos a viver dignamente na tua presença, para a glória do teu nome, para que a gente seja recebido na tua casa com alegria. Abençoa cada um que está aqui, que cada um possa chegar mais perto de ti e reconhecer o teu amor, a tua misericórdia sobre as nossas vidas, e arrepender-se e buscar perdão e ser perdoado. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você.